Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes e mais o Filosofando Física. E na aula de hoje nós vamos falar sobre velocidade média e rapidez média. Você sabia que velocidade e rapidez são diferentes? Parecem sinônimos, mas não são. Aqui você vai entender isso. Se liga nisso. Sem delongas, bons estudos! Esse é o livro que a gente tem trabalhado. Esse aqui é o Principles of Physics, certo? Do Hafez Radi e John Rasmussen. For Scientists and Engineers, exatamente, para cientistas e engenheiros. A ideia aqui é falar então sobre mecânica clássica, evidentemente. A cinemática vai descrever os movimentos básicos aí e vai responder perguntas do cotidiano. Por exemplo, a gente pode responder: esse objeto está acelerando ou ele está desacelerando? Ele está parado ou ele está voltando? Sabe? Esse tipo de pergunta. E também uma pergunta, por exemplo, quanto tempo que isso aconteceu, entendeu? Nesse primeiro momento, como a gente está falando de movimento em uma dimensão, significa que é uma linha reta. Uma dimensão, uma linha reta. Duas dimensões já é uma área, né? Três dimensões já é uma superfície 3D. Então temos aqui uma linha, beleza? Então a gente tem que lembrar o que é uma partícula elementar, que é o que a gente também pode chamar de ponto material, certo? O ponto material, uma partícula elementar, pode ser qualquer coisa, cara, né? Tem gente que pensa assim, pô, um ponto material é uma bola? Pode ser, mas um ponto material também pode ser um planeta? Pode ser um trem? Pode ser você? Pode ser qualquer coisa. Você tem dois objetos, né? Ou você tem um objeto extenso, ou você tem um ponto material. Às vezes o objeto extenso ele se transforma num ponto material. Quando? Quando você deixa de considerar as dimensões desse objeto extenso, beleza? Todo objeto extenso tem dimensões, claro. Porém, vai ter, na hora que você está fazendo conta, ou na hora que você está pensando em calcular, dependendo do que você estiver fazendo, as dimensões do objeto não vai fazer diferença nenhuma. Pode imaginar o seguinte, mas quando você está analisando o trem, se você está vendo um trem entrando na estação, né, que você está querendo escolher se você vai querer pegar o trem no meio ou no final, enfim, né? Isso aí, ele é um trem. Ele é um objeto extenso, certo? Beleza. Agora, quando ele está já no caminho dele, né, no trilho, tá andando, se você está observando por cima e você quer ver quanto tempo que aquele trem inteiro ele vai levar de uma estação para outra, aí tanto faz, né, o tamanho dele na real, né? Ou seja, tanto faz as dimensões, né? Que vai chegar tudo junto, certo? Já que vai chegar tudo junto, já que não tem nenhum interesse as dimensões dele, nesse caso um trem, mesmo sendo extenso, ele se torna um ponto material, certo? Então é sobre isso. A diferença então de um ponto material e um objeto extenso, ali o ponto voando ali, azul, né? O objeto extenso e o ponto material é justamente o fato de que o ponto material ele desconsidera as dimensões, ou seja, então não tem dimensão, beleza? Então é isso aí. Então todo mundo pode ser, tudo pode ser um ponto material, tudo pode ser um objeto extenso, depende do ponto de vista do que você está analisando. Mas vamos pensar nisso aí, beleza? Então a gente vai trabalhar então com pontos materiais, mesmo sabendo que a gente vai trabalhar com objetos, por exemplo, carros, automóveis, trens, pessoas, certo? Bolas, enfim, assim vai, né? Tudo bem? Então vamos lá, posição e deslocamento. A diferença aqui, ó, a gente vai falar inclusive, né, qual que é a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Que, né, o nome parece igual, mas a gente já falou sobre isso também outra hora, mas a gente vai reforçar aqui. Então, primeiro a gente dá uma olhadinha aqui, a gente vai sempre começar a falar de uma posição e deslocamento a partir de um ponto de referência. Então, nesse caso aqui, a gente já colocou aqui, por exemplo, imagina aí um eixo X, a gente como está falando de um movimento unidimensional, então só tem uma dimensão, é só uma linha, então a gente só vai mexer aqui com o eixo X. Então imagina esse eixo X aqui, ó. O zero a gente pode considerar como um ponto inicial, certo? Mas às vezes você não começa do zero. Isso depende, tá? Aqui, na verdade, a gente está apenas determinando uma escala que poderia começar de qualquer lugar. Mas aqui é só para a gente identificar que, por exemplo, você consegue identificar aqui mais facilmente que quando você está indo para o lado direito, você está fazendo um movimento positivo, você está indo numa direção positiva, e quando você está indo para a esquerda, você está fazendo uma direção negativa. Os elementos, tá? Vamos ver, ó. Vamos imaginar que a gente coloca aqui um XI. Um XI seria o X inicial. Alguns livros colocam como X0. Outros não colocam como X, colocam como S, de espaço, space,
certo? Aqui estamos colocando como x. Então imagina que xi, que é a posição inicial, a gente escolhe uma posição inicial. Aí a gente vê também, tem um xf, que seria a posição final. Ou você vai ver xi e xf, ou você vai ver o x0 e x1, ou você vai ver o SF, entende? Às vezes eles usam S de space ou X, e o I de início ou 0 de início, enfim, certo? E assim tá. Então aqui tá com XF, posição final, beleza? Então colocando esses dois itens aqui, é só você imaginar o seguinte. Imagina o seguinte, se você coloca o XI no 0 e o XF no 3, você sabe que, por exemplo, a posição final foi no 3, a inicial foi no 0, então quer dizer que ele teve um movimento positivo. Se o xi for no 0 e a posição final, o xf, for no menos 3, quer dizer que o movimento dele, a direção dele foi negativa, beleza? O deslocamento é a variação do espaço, você pegar o valor da posição final menos o valor da posição inicial. Então veja, começa com o final, certo? E depois é menos o inicial. Então é o final menos o inicial, certo? Então tá aqui o XF menos o XI, entende? Então é isso que a gente falou. Por exemplo, então olha só que interessante. Nesse caso, como a gente falou no primeiro exemplo, se a gente coloca aqui como o primeiro, como XI no 0 e o XF no 3, a gente vai pegar o 3 menos 0, que dá 3, e 3 positivo. Por estar positivo, ele me informa que é na direção positiva. Beleza? Olha só que interessante, olha que interessante. Se você pega aqui, ó, se a posição inicial é menos 3, certo? E a posição final é menos 1, certo? Então a gente vai ter o final é menos 1, menos 3, vai dar mais 2, certo? Ou seja, se vai dar mais 2, quer dizer que vai dar positivo, certo? Vai estar dizendo que ele está tá na direção positiva. Então, isso aqui informa que o deslocamento está sendo no lado positivo. Se fizer o contrário, você vai ver que vai dar números negativos, certo? É só pegar aqui, por exemplo, no exemplo assim, ó, posição inicial. Você vê, ó, posição inicial aqui no 3, por exemplo, e a final aqui no menos 3, que seja. 3 e menos 3. Você põe a inicial no 3 e a final no menos 3. Aí você põe, a final é menos 3. Você põe menos 3, menos 3, ou seja, dá menos 6, certo? Né? Então, se está negativo, significa que a direção do deslocamento foi na direção negativa, certo? Se está positivo, significa que a direção do deslocamento foi positiva. Porque quando a gente fala direção positiva e negativa, dependendo do referencial que você está colocando, certo? Por exemplo, a gente tem aqui como padrão de crescer. Isso é um padrão. Ninguém disse pra gente, ninguém te obriga, mas é uma recomendação que você faça sempre assim. Se você está trabalhando com uma dimensão, você coloca então que se tiver na horizontal, você coloca então ali que ele esteja crescendo para a direita, beleza? E decrescendo para a esquerda. É um bom senso, certo? Assim como se você estiver na vertical, você cresce para cima e decresce para baixo. É uma questão apenas de ordem das coisas, beleza? Já que o deslocamento é um vetor, ele precisa de direção e sentido. Sentido, você já sabe que o sentido é esse, que é o sentido da linha que a gente está trabalhando. Mas a direção é que é importante a gente descrever, certo? Todo vetor precisa de direção e sentido, certo? No caso de um movimento unidimensional, o sentido é sempre o mesmo, certo? Não vai ter erro, mas a direção você precisa identificar. Então, no deslocamento, você vai ter essa possibilidade de verificar se ele é positivo ou negativo. Basta olhar os sinais. Se o sinal, então, for positivo, ele é positivo, direção positiva. Se for negativo, é negativo. Beleza, simples assim. Representa a direção do deslocamento. Simples, simples assim. Agora vamos mexer aqui, vamos entender o lance da velocidade média. Entender como funciona esse lance da velocidade média. Beleza? E a ideia é o seguinte, ó, a ideia da velocidade média, primeiro a gente tem que pensar em 2 pontos, porque velocidade, a gente tem que pensar em um movimento, certo? Quando a gente pensa em velocidade, a gente pensa em um movimento.
Quando a gente pensa em velocidade, a gente sempre pensa em um tempo e um movimento. Primeira coisa que a gente está colocando aqui é um gráfico de posição por tempo. Veja, posição aí tá no X, mas ó, não confunda, tá? O plano cartesiano, no plano cartesiano de René Descartes, o X fica na abscissas. E aqui a abscissa, que é o horizontal, ele tá o tempo, certo? O X aqui nesse caso é o espaço. A gente está chamando de X, podia estar chamando de S, mas estamos chamando de X. O S de espaço aqui está de X, pode ser que confunda, mas não confunda aí, porque alguns livros escrevem assim, beleza? Então, na horizontal você tem o tempo que gastou, e na vertical vai mostrar o deslocamento, onde você está em cada um dos tempos. Então, vamos pensar dois pontos distintos. Vamos pegar aqui o ponto P e o ponto Q. Ali no ponto P, ele está aqui embaixo, né? Imagina que o zero aqui, o zero é o início de todo o movimento, é o início ali, começou o início, começou a cronometrar, pum, aí começou o tempo correr aqui. Quando chegou ali no tempo, você vai ver exatamente onde foi marcado a posição 1, a posição inicial dele, beleza? Aí continuou o tempo acontecendo, o tempo vai andando, o tempo vai vindo, vai vindo, vai vindo. Quando chega aqui, você vai então para o tempo 2. Né? E o tempo 2 é o tempo final, é onde fica a posição final. Então, veja, tem dois elementos aqui. É o X, de novo, ele está trabalhando a localização, e o T, ele está trabalhando o tempo, certo? O que está na abscissa é o tempo, e o que está na ordenada é o deslocamento, beleza? Guarda isso aí, isso é importantíssimo, e vamos que vamos. O que mais? O que acontece nesse gráfico aqui? Vamos continuar. A brincadeira aqui começa o seguinte: primeira coisa que a gente tem que fazer para encontrar a velocidade média. A gente tem dois pontos e tem dois tempos. Beleza? Vamos pensar na seguinte coisa logo de cara. Vamos supor que o ponto P não se deslocasse, ou seja, o ponto P está ali, mas passado aquele quantidade de tempo, o ponto Q seria no mesmo lugar. Imagina que que o objeto não se deslocou. Ele ficaria no mesmo lugar. Então dá para se imaginar que esse ponto não ficaria aqui, né? Se ele tivesse no mesmo lugar, ele ficaria na mesma linha do ponto P, certo? Aqui embaixo, se ele tivesse aqui. E aí ele não teria velocidade, certo? Não teria subido, não teria velocidade. Vamos pensar assim. Mas nesse caso, teve uma velocidade, porque teve um deslocamento e teve um tempo, certo? E aí a gente consegue calcular quanto que ele deslocou em um determinado tempo. Vamos agora fazer as contas. Vamos primeiro determinar as variações. Primeira coisa, vamos aqui, ó, variar. Quanto variou de tempo, que é o que a gente chama de ΔT, e quanto variou de espaço, que a gente chama de ΔX, certo? É isso, quanto variou de tempo, ΔT, e quanto variou de espaço, ΔX, beleza? Só identificar que o ΔX, então, é o deslocamento. Então, veja, olha, não é XI menos XF. De novo, repito, lembra que é sempre o final menos o inicial. Então, é XF menos XI. É o final menos inicial. Então, se o seu professor ensina não ΔX, mas ensina como ΔS, então entenda que ele vai mostrar um S final menos um S inicial. Beleza? Lembra disso. Isso é deslocamento. Então, x final menos x inicial é o deslocamento. É o quanto que ele deslocou. O quanto que ele deslocou? Tudo isso aqui, ó. Certo? Tudo isso aqui foi o que ele deslocou. E o quanto tempo que passou? Tá aqui, ó. Então, beleza? Então, a gente sabe que esse ΔT é um intervalo de tempo. Então, você tem um ΔT, já que é ΔT, então é o T final menos o T inicial. Simples assim, sem problema nenhum. Essa inclinação também é considerado como coeficiente angular, certo? O coeficiente angular é a inclinação. A velocidade a gente então encontra fazendo a mesma coisa que a gente fez na aula passada, que foi identificar o coeficiente angular. Então, ou seja, a velocidade a gente pega dividindo o ΔX pelo ΔT. Ou, no caso, se você estiver aprendendo como ΔS de espaço, ΔS dividido pelo ΔT. Olha só, então a velocidade é o ΔX dividido por ΔT, certo? Ou seja, é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo que aconteceu esse deslocamento. Então é isso mesmo, muito bem. O que é o ΔX, então, que a gente já viu lá? O ΔX é o x final menos o x inicial. E o ΔT é o t final
menos o t inicial, beleza? Então, é simples assim, cara. Com isso, você encontra a velocidade média. Lembrando que, ó, nesse caso, vamos lembrar o seguinte, o deslocamento, ele é um vetor, lembra? Se o deslocamento é um vetor, ou seja, se com o deslocamento eu consigo saber se foi para cima ou para baixo, se foi para frente ou para trás, aqui eu também consigo com a velocidade média. Se liga, nesse caso aqui especificamente, a gente começou, o P tá aqui, ó, e o Q tá aqui. Mas, se fosse o contrário, vamos supor que o P estivesse aqui em cima e o Q estivesse aqui embaixo, como é que seria, né? Aí você teria aqui o final ia ser menor do que o inicial. E aí, então, o ΔX seria negativo. Tendo o ΔX negativo, você teria uma velocidade negativa. Velocidade negativa não quer dizer que você está freando. Velocidade negativa significa que você está voltando. Entendeu? É isso que é bom você tomar cuidado, certo? Não vai vacilar, não vai vacilar. Veja, é diferente de aceleração que nós vamos falar daqui a pouco, certo? Velocidade negativa indica que você está voltando. Velocidade positiva indica que você está indo para frente. É só isso, beleza? Muito bem? Você está indo para frente a uma determinada velocidade. Quando você põe uma velocidade negativa, significa que você está indo para trás em uma determinada velocidade. Quando a sua velocidade é zero, significa que você está parado. Beleza? É só isso. Estamos falando de unidimensional. Ou você vai para frente, ou você vai para trás, ou você está parado. É só isso. Beleza? Muito bem? Então, velocidade média é um vetor. Então tá aqui, ó, o sinal mais ou menos representa a direção da velocidade. Beleza? Vamos seguir, vamos seguir. Veja só, deslocamento é diferente de espaço percorrido. Vamos lembrar disso. Às vezes a gente esquece desse negócio, um detalhe muito curioso. Deslocamento, como a gente falou, ele é vetorial. Espaço percorrido não. O espaço percorrido ele é escalar. O espaço percorrido informa quanto que você andou. Independentemente se você foi e se você voltou, e se você foi e se você voltou duas vezes, não importa. Né? Já no caso do deslocamento é uma coisa curiosa. Imagina isso. Imagina que você está num ponto, se você pega aqui o momento inicial, você vem aqui na cabeça do pensador, vai até lá em cima e volta para a cabeça do pensador, o ponto inicial ele é igual ao ponto final. E aí pronto. Aí aquele ΔX ele fica zero. Porque você vai ver o x inicial vai ser igual ao x final, e x final menos inicial, ou seja, o ponto vai ser igual. Se ele vai ser igual, então vai ser zero. Então, nesse caso, o deslocamento de quem vai e volta é zero. Mas o espaço percorrido não vai ser zero nunca nesse caso, porque ele vai ter que contar, vai somar o de ida e vai somar o de volta. E aí vai ter o total de espaço percorrido. Entendeu a diferença? Entendeu? O deslocamento, ele é vetorial. Ele vai dizer qual é o deslocamento total no final das contas. Ele vai dizer qual é a resultante, né, do deslocamento. Ele vai pegar o vetor de ida e o vetor de volta e vai somar e vai falar, pô, o resultante foi, sei lá, tantos negativos ou tantos positivos. Mas no caso do espaço percorrido, ele soma tudo. Soma indo, soma voltando, soma tudo, beleza? Beleza? Então essa é a diferença, guardem aí. Sabendo dessa diferença, nós temos outro termo que não é muito utilizado, mas é importante para a gente não se confundir. Em alguns livros é mais esclarecido do que outros, onde a gente diz que velocidade é diferente de rapidez. Cara, vocês vão ficar confusos agora. Porque é o seguinte, para muita gente, velocidade e rapidez são sinônimos. E muitas vezes são mesmo. Porque quando você pega velocidade e você está mostrando só um trajeto, só o de ida, velocidade vai ser sempre igual à rapidez, certo? Só que vai mudar um detalhe, né? Se você põe lá velocidade negativa, significa que você está voltando, certo? A rapidez não vai dizer, não vai mostrar para você a posição, para que lado você foi. Então imagina que você se desloca a 10 metros por segundo. 10 metros por segundo é positivo, você deslocou a 10 metros por segundo. Você vai ver que, né, se você só foi direto uma vez e deu 10 metros por segundo, beleza. A rapidez vai ser também 10 metros por segundo, porque a rapidez leva em consideração o espaço percorrido. E nesse caso, você só foi. Então, só marcou um ponto de cálculo e deu exatamente 10 metros por segundo. Então, a velocidade nesse caso é igual à rapidez. Porém, se você, por exemplo, está voltando 10 metros por segundo, então está sendo menos 10 metros por segundo, a rapidez sempre vai ser 10 metros por segundo, porque a rapidez não tem número negativo, não tem esse negócio de informar
para que lado você está fazendo. Não tem um menos 10 de rapidez. Não, a velocidade continua sendo 10 metros por segundo. E aí você não sabe para que lado. Se você só olhar a rapidez, só olhar o espaço percorrido, não olhar o deslocamento, você não vai saber, né, de que lado está indo. Você tem que ver, essa é a diferença real de velocidade e de rapidez, tá? Então toma cuidado aí, porque vai ter. Quer ver? Ó, se liga, vamos fazer um exemplo aqui que talvez facilite a ideia. Vamos lá, vamos ver por aqui, ó. Por aqui acho que dá para identificar. Vamos ver o seguinte, ó. Se liga nessa situação. Imagina que você está em casa e que você tem um mercado a 3 quilômetros. Tá aí no exemplo aqui, ó. Esse exemplo a gente tirou do Khan Academy. Depois o link de tudo isso está dentro da nossa descrição ali para você ver esses exercícios também. Beleza, o que acontece aqui, ó? Se liga nisso. Você tem aqui, você sai de casa, vai até o mercado, e são 3 quilômetros. Beleza? Você vai de casa até o mercado em 3 quilômetros e volta também os 3 quilômetros. Nesse trajeto de ir e voltar, você gastou 30 minutos. Só meia hora, certo? Aí vem a pergunta. Então, qual é a rapidez desse movimento e qual é a velocidade desse movimento? Beleza? Lembrando que aqui, ó, como a gente falou, como foi e voltou, o ΔX total ele é igual a zero. Porque o ponto inicial ele é igual ao ponto final. O x inicial ele é igual ao x final. Então, se o x inicial for igual ao x final, o ΔX vai ser igual a zero. Beleza? O espaço percorrido foi 6, porque foi 3 para ir e 3 para voltar. Mas o deslocamento foi 0, porque o inicial foi igual ao final. Beleza? Muito bem? Espero que esteja claro. Talvez, ó, se não tiver claro, me avise. Beleza? Vamos lá, a gente vai falar isso de algumas vezes. Aqui tem alguns complementos de exemplo usando o gráfico, talvez ajude mais. Beleza? Aí, beleza. O que acontece? Nesse primeiro gráfico aqui de cima, que mostra um gráfico de posição por tempo, lembrando que a posição está aqui no Y, né? Ou seja, nas ordenadas, e o tempo ele está nas abscissas. Então aqui você pode ver, como a gente falou, que é meia hora. Ele durou meia hora o movimento todo, tá aqui, ó, 0,5, meia hora, porque o tempo aqui está em hora, 0,5, ou seja, meia hora, meia hora, beleza? E aqui em cima está o total, que foi 3. Ó, que legal aqui, ó. Ele sai daqui do zero, vai, né, mudando aqui constantemente, ó. Beleza? De uma forma constante até o 3, bateu e voltou. Mais 3 aqui, beleza. Em meia hora. Beleza, tá aqui. Boa? Então é por isso que a gente vê aqui, olha só, agora a gente vai entender as diferenças, ó. Aqui nesse caso, a velocidade, num gráfico de velocidade por tempo, olha só que interessante. A velocidade por tempo aqui está dizendo o seguinte, que nessa primeira parte do trajeto, que ele está subindo, ou seja, está tendo aqui ele está indo em direção ao lado positivo da posição, então a velocidade ela está positiva, mas ela está constante, ó, uma velocidade constante positiva em 12 aqui, ó. 12 aqui, ó. Quando chega aqui, ela muda completamente e fica uma velocidade negativa, 12 também, certo? Tudo certinho, ó, mas é uma velocidade negativa, certo? Tudo dados hipotéticos, tal, beleza? E aqui vem o lance da rapidez pelo tempo. Aí onde vem a diferença, a rapidez pelo tempo. Nessa rapidez pelo tempo, a gente vê que veja, ele andou 6 quilômetros em meia hora. Então a velocidade dele foi 12 quilômetros por hora. Beleza? 6 quilômetros em meia hora. Já já a gente faz a continha aqui só para vocês entenderem. Mas vai ser, ó, 12 quilômetros por hora desde o começo. Não mudou. Ele foi 12 quilômetros por hora, voltou 12 quilômetros por hora. Eu não sei para que lado, porque rapidez não mostra lado, certo? Aqui na velocidade, vendo esse gráfico da velocidade, eu posso dizer que nessa parte de cima aqui, até um quarto de hora, ele estava indo na direção positiva. Passou disso, né? O segundo quarto de hora aqui, ele ficou vindo, ele veio nessa velocidade de menos 12, certo? Beleza? Tudo certo? Muito bem? Então bora. Tá aqui, o que acontece? Olha só, esse S aqui é o que a gente está chamando, aí é que tá, de speed. S de speed, certo? Speed é rapidez. Então, o speed ele é obtido pela distância total dividido pelo tempo, pelo ΔT, certo? O ΔT é o mesmo lá, obtido pela velocidade, beleza? É o mesmo. Então, olha só a diferença, tá aqui, ó. Então, a distância total a gente está chamando de D. Nesse caso, a distância total aqui é
3 mais 3, que no caso é 6, né? Então, a distância total é escalar. Então, a gente tem que velocidade é ΔX sobre ΔT, a divisão de ΔX pelo ΔT, que é 0, porque o ΔX não mudou, né? O x inicial e o x final são os mesmos, já que ele saiu de casa e voltou para casa. Então, a velocidade é 0, a velocidade dele é 0, porque o deslocamento é 0, certo? Já no caso da rapidez, ele mostra a distância total pelo tempo. A distância total são 6 quilômetros. São 3 mais 3, dividido por meia hora, certo? Meia hora. Já que então, aí aqui vai dar 12 quilômetros por hora, beleza? 12 quilômetros por hora. Simples assim, não é difícil. Veja como é diferente, só aqui é só para mostrar para você que velocidade é diferente de rapidez, e os dois termos são usados muito comumente, né, na física. Não é estranho você ver os dois termos serem usados aí, e é importante você saber a diferença. A velocidade, ela depende do deslocamento. O deslocamento, sendo vetorial, ela vai mostrar se é positivo ou se é negativo. Sendo positivo, ele está fazendo a velocidade acontecer no sentido positivo, né, do deslocamento. Se for negativo, a velocidade vai acontecer no sentido negativo, ou seja, voltando do deslocamento, beleza? Exercício. Um carro se move ao longo do eixo X, começando na posição XI igual a 2 metros, quando o tempo é igual a 0. E para o XF, que é o final, em menos 3 metros, quando o tempo final for igual a 2. Cronometrando, né? Se liga lá, né? Você liga o reloginho, certo? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. 2, começa aqui no TI igual a 0, 2, começou o cronômetro, pum. Ele tá aqui no 2 e ele vem no sentido negativo, ó, né? Na direção negativa. Quando chega em menos 3, contou 2 segundos. Parou. Beleza. Encontre o deslocamento, a velocidade média e a rapidez durante esse intervalo. Deslocamento, a gente lembra, deslocamento é aquele ΔX, e o ΔX a gente sabe que é o x final tá aqui, ó, x final tá aqui, menos 3, menos o x inicial, menos 2. Então, bora lá. Aí, ó, x final menos x inicial, esse é o deslocamento. Então, é menos 3 menos 2 metros, que dá menos 5. Menos 5 metros é o deslocamento, beleza? Tranquilo? Beleza? Bora. Então, qual que é a velocidade média? Vamos pegar o deslocamento, certo? E dividir pelo tempo gasto, certo? Pelo intervalo de tempo. E o intervalo de tempo é o ΔT. O ΔT a gente vai pegar o T final, que está aqui, ó, 2, menos o T inicial, que é 0. Beleza? Então, bora lá. Olha ali, ó. Tá ali, ó. T final, olha, tá aí. Ele já mostrou tudo ali, ó. Em cima é o deslocamento, embaixo é o tempo. E essa é a velocidade. Beleza? Então, aqui em cima o deslocamento a gente já sabe que é menos 5, embaixo é o 2 menos 0, que é 2, então o deslocamento está dizendo que é menos 2,5 metros por segundo. Esse menos indica que ele está voltando, está na direção negativa. Beleza? É isso que é importante sempre frisar. Velocidade negativa não é frear. Velocidade negativa é voltar, certo? Velocidade positiva não é acelerar. Velocidade positiva é indicando que está indo na direção positiva, certo? Direção positiva, velocidade positiva. Voltando, velocidade negativa, beleza? Muito bem, olha essa diferença, é diferente, beleza? Vamos nessa. Muito bem, muito bem. E agora vamos ver a rapidez. A rapidez acho que vai ser a mesma coisa, quer ver? Ó, vai ser quase a mesma coisa, né? Não vai ser a mesma coisa, por quê? Porque a distância total não mostra negativo. A distância total, ele é um número escalar. A distância total ele vai mostrar só o quanto que andou. Aqui ele está dizendo que foi 5 metros, beleza? Então tá aí, 5 metros. Tranquilo. Aí o que acontece? Aqui, ó, olha só a diferença. A diferença aqui, vamos ver se, né, acho que você entendeu aqui, que nesse caso aqui, ó, 5 metros é a distância total. Não é menos 5 metros, é 5 metros. Ou seja, menos 5 metros indica que ele está voltando, certo? Direção negativa. E logo, por isso, a velocidade ficou menos 2,5. Indicando que a velocidade dele é menos 2,5. Só que a velocidade, a rapidez dele depende da distância total. E a distância total mostrou 5 metros, não menos 5 metros. Então, a rapidez é 2,5 metros por segundo. Vamos lá. Aí, ó, beleza, continua mesmo, o começo é o mesmo. Aí vem lá o B, ó.
Após o movimento de retorno, que agora está voltando, aí vem a posição final e o tempo final do carro são o 2 metros, ou seja, a posição final é o 2 metros, ou seja, ele voltou para um lugar aqui, e o tempo final são aqueles 2 segundos que teve, mais 3 segundos. Levou mais 3 segundos para voltar aqui, deu 5 segundos. Enquanto a distância total coberta pelo carro é d igual a 5 metros, que é os 5 metros de ida, mais 5 metros de volta, 10. Certo? Como sabemos, o deslocamento usa somente a posição inicial e a posição final. E será o quê? Então veja, olha, lembra, ó, a posição inicial era o 2, a final é o 2. E aí, o deslocamento vai ser 0, certo? Porque vai ser 2 final menos 2 inicial. Se liga. Aí, ó, 2 menos 2 dá 0. Então, o deslocamento é 0. Deslocamento 0 gera uma velocidade média igual a 0 também. Sem sombra de dúvida, sem condição. Porque o deslocamento é 0. Beleza? Simples. O deslocamento é 0. Porém, contudo, já a rapidez não vai ser 0, porque ela leva em consideração o percurso total, a distância total. A distância total, nesse caso, são 10 metros, certo? E o tempo que ele gastou foi 5 segundos, certo? Certo? Tá ali, ó, tempo final, 5 segundos. Então ele fez 2 metros. Então a rapidez média é de 2 metros por segundo, enquanto a velocidade média é 0. Olha que louco, velocidade 0. Velocidade 0 não quer dizer que ele tá parado, certo? Pode ser que ele esteja parado, mas aí você vai ter que saber do deslocamento. A única informação que ele tem é que o deslocamento é 0. A velocidade zero pode ser quando você tem, por exemplo, aquela história que a gente falou, né? Se o objeto ficasse aqui no 2, é aquela história normal. Se passasse 10, 15 segundos, 2 horas, e o objeto estivesse aqui no 2 o tempo todo, certo? Né? A velocidade dele seria 0. Aí a rapidez também seria 0, porque a distância era 0, certo? Aí tudo seria 0, beleza? Muito bem, deslocamento 0 ia ser tudo 0, porque não teve deslocamento. Mas se ele foi e depois voltou, aí você tem uma distância total diferente de 0, mas você tem um deslocamento que é 0, e aí isso vai gerar uma velocidade média igual a 0. Beleza? Veja que a velocidade média é diferente da velocidade instantânea, que nós vamos falar depois, tá? Agora a gente está falando de velocidade média, beleza?